Luís Barnett, muito obrigado por vir. É um prazer tê-lo aqui, um dos maiores mentores do MMA em Portugal. Como é que tem sido aqui, antes de mais começar pela sua experiência no MMA, como é que começou? Olá Francisco, tudo bem? Prazer estar aqui também, obrigado pelo convite. Nada disso, um dos maiores mentores, mas pronto, alguém com alguma visibilidade, que vou aparecendo muito, também um pouco por causa dos comentários na Sport TV, acaba por ser fácil, as pessoas vão me identificando, mas há muito aí quem esteja a trabalhar muito para o MMA, que não sou eu. O MMA surge um bocado por acaso, Eu acho que a maior parte das pessoas fazem coisas um bocado por acaso, não é? Não sabem. Exato. Nós temos a ideia, quando vemos as pessoas numa certa posição, pensamos que houve ali um historial e todo um planeamento e não sei o quê. Exato. E às vezes não é bem assim. São acasos, vão acontecendo coisas que vão se empurrando. Eu estou ligado às artes marciais há muitos anos, gosto muito de artes marciais, desde miúdo, que me lembro de gostar e sempre dei muita importância às artes marciais. Tive alguma dificuldade em começar a treinar porque a minha mãe tinha aquela ideia de que aquilo me ia tornar mais violento e portanto não era boa ideia. Ainda há essa ideia, na verdade. Ainda há essa ideia, infelizmente, em muita gente. Naquela altura era mais, exato. E consegui finalmente começar a treinar, aos 16 anos, comecei a fazer karatê na altura. Depois sempre estive ligado às artes marciais, já mais à frente, fazendo aqui um fast forward, muito mais à frente já neste século. Tive um interesse por defesa pessoal que também já vinha de longe e que me levou de encontrar uma coisa chamada Jeet Kune Do Unlimited, que é a minha arte de eleição. O meu instrutor, Burton Richardson, não vive aqui, vive nos Estados Unidos, portanto cheguei à conclusão que queria fazer uma coisa que não existia aqui, depois com todas as dificuldades que isso implica, fui viajando para a Itália, que ele tinha um instrutor na Itália, por aí fora, e fui tentando desenvolver. O Jeet Kune Do Unlimited tem um cognome, digamos assim, que é MMA for the Street. Portanto, há uma grande influência do MMA neste conceito de defesa pessoal. O meu instrutor, sendo alguém que vive no Havaí e antes disso viveu em Los Angeles e, portanto, esteve ligado à Academia do Daniel Santo e por aí fora, conheceu os irmãos Machado, que eram do Jiu-Jitsu. Portanto, ele tem ali uma ligação muito grande a todo aquele percurso. E depois o Havaí houve uma altura que era forte em termos do MMA, que tinha a ver com os irmãos Enou, Enson Enou e Gan Enou, dois atletas de ascendência japonesa, um deles que agora até vive e tem uma academia no Japão, e portanto ele chegou a ser meio treinador deles em competições que na altura ainda não se chamavam MMA, chamavam-se Vale Tudo, não era Vale Tudo porque era no Japão, porque era mais chute ou coisa assim parecida. E portanto há uma grande influência do MMA, isto para resumir, nesse processo de Jeet Kune Do. Nesse caminho de dar treinos de defesa pessoal nessa linha, comecei a ter alguns alunos que começaram a querer porem-se à prova um bocadinho e o mais parecido, o mais lógico era o MMA. Então foi um bocadinho aí que surgiu a situação do MMA, ainda na altura com um projeto que era o ADC, que era um projeto do José Sousa, um senhor de Vila do Conde, um mestre de artes marciais que tentou desenvolver um projeto de MMA que passava primeiro por fazer em tatame e por aí fora. Ainda aí nesse processo, começámos nesse processo, e depois, lá está, quando dei por mim, já estava a treinar pessoas para competirem naquilo que seria um MMA, ainda um bocado em tatame, e depois surgiu o vínculo à IMAF, a Federação Internacional de Mixed Martial Arts, feito pelo próprio José Sousa e, portanto, pela associação que ele tinha e depois pela federação, que ele, entretanto, tentou criar também, depois acabou por se extinguir, e nós estávamos no processo em que aconteceu essa extinção, estávamos no processo de levar atletas lá fora. Havia alguém até à frente da Seleção Nacional, na altura, que era o Nuno Rocha, que não teve a oportunidade de ir com eles, então fui eu com eles para ir alguém com eles, não é? Quando dei por mim, estava a fazer... lá está, novamente, quando dei por mim, é sempre quando dei por mim. Quando dei por mim, estava a fazer da Seleção Nacional, um bocadinho sem saber o que estávamos a fazer, todos nós estávamos muito sem saber o que estávamos a fazer, porque era muito embrionário o MMA amador na altura, isto em 2014, portanto, quando dei por mim novamente, 2014 Las Vegas, 2015 Las Vegas, 2016 penso que ainda foi em Las Vegas, 17, 18, 19, pronto, e tenho estado ligado ao MMA dessa forma. Ao mesmo tempo, o próprio MMA na minha academia, que depois, entretanto, acabei por criar a Academia Unlimited, o MMA passou a ser também uma modalidade de algum foco meu. Ainda hoje estive a dar treino, portanto, é um foco meu da minha vida e foi assim que as coisas aconteceram. A Academia Unlimited no Barreiro, não é assim? Sim, exatamente. E também que que vocês promovem eventos também e estão a tentar lançarem mais alguns atletas. Tem algum evento planeado para este ano, tendo em conta aqui a pandemia? Nós para fazermos, nós temos o UMA, que é o Unlimited Mixed Martial Arts Championship,
que fizemos 2 eventos. Estávamos à beira de fazer o terceiro evento, na altura, junto com o Clube de Correios, com o Atlético de Correios, estávamos quase a fazer quando fechou tudo e já não fizemos. E portanto ficou aqui um bocadinho em banho-maria. E neste momento está tudo um bocadinho também dessa forma, porque neste momento, em teoria, já se pode fazer desporto em pavilhões fechados, em espaços fechados. Mas todas as coisas que são necessárias à volta, desde os testes às questões de planos de contingência por aí fora, torna tudo um bocadinho complicado. Porque era um investimento que ainda não temos, não é? Exatamente, está toda a gente ainda a ver o que é que vai fazer, como é que vai fazer. Tem havido alguns contactos até junto da Federação, porque hoje em dia estou também ligado à Federação de Lutas Amadoras, a Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, onde tenho uma função de manager técnico da parte das disciplinas associadas, sendo elas uma delas o MMA. Existem até contactos de pessoas interessadas em fazer eventos, mas ainda tudo muito a tentar perceber o que é que se pode fazer, como é que se pode fazer e por aí fora. Felizmente vou conseguir levar alguns atletas meus e felizmente também os que vão são todos da Seleção Nacional, quase todos da Seleção Nacional. Um deles vai estrear-se a profissional, que é o Milton Mateus, que foi da Seleção durante muito tempo, mas agora vai estrear-se a profissional. E vou levar mais 3 atletas meus que serão da Seleção Nacional. O Zé Machado, o Rui Morgado e o Axel Furtado. E fica também, e também vai connosco, o Alex Gil, que também é atleta da Seleção Nacional e que é da Madeira. E, portanto, de alguma maneira tivemos um bocadinho de sorte, surgiu aqui uma oportunidade no Luxemburgo. Só com o UFC, não é? Só com o UFC, exatamente. O Só com o UFC é organizado pela Federação de Luxemburgo. Aliás, não é pela Federação, é por um manager particular, mas com o apoio da Federação. E também muito com o apoio de um treinador da seleção de Luxemburgo, que é o Miomir, que eu tive o prazer de receber cá, tanto no primeiro UMA como no segundo UMA. Vem cá com atletas competir. E criou-se aqui uma relação muito boa entre nós, e por força dessa relação muito boa, eles convidaram-nos a irmos competir. Foi ótimo. Dia 29 de maio temos então essa competição no Luxemburgo, e de caminho também convidaram o Alex Gil também, portanto já vão alguns dos atletas que depois irão eventualmente ao europeu de MMA em agosto. Vão ter pelo menos uma prova onde conseguir ir, porque naturalmente é muito importante chegar lá sem ser com 2 anos parados, não é? O Luís acredita em ring rust, como se fala na ferrugem dos rings? Sim, não. Ou seja, no nosso caso acredito mais porquê? Porque o treino não é tão intensivo e estamos numa fase em que acaba por ter influência um atleta estar 2 anos sem competir. Claro. Quando estamos a falar, por exemplo, do Dominic Cruz, que é alguém que não acredita, né? Que diz que não acredita no ring rust, eu acho que não se nota tanto. Mas eu acho que é mais uma questão psicológica do que física. Ou seja, eu acho que fisicamente acredito que, dependendo do atleta, pode não fazer diferença nenhuma. Dependendo da forma como o atleta luta, pode não fazer diferença nenhuma. Mentalmente, vai depender mesmo também dele, se faz ou não faz diferença. Claro. E eu penso que às vezes o ring rust pode ter mais influência quando as coisas começam a não correr bem num combate. Portanto, ele chega ali e pensa que está tudo bem, que é tudo igual, mas depois as coisas começam a não correr bem, e ele poderá, em vez de se focar no facto de eventualmente não estar a correr bem porque qualquer coisa não está a ser bem feita por ele e está a ser bem feita pelo adversário, de repente criar ali um fantasma que pode bloquear, e aí sim o ring rust pode passar a ser um fator. Mas por si só não acho que seja assim. Pela essência da palavra, exatamente. E estávamos a falar lá está, das condições financeiras aqui em Portugal. Nós tivemos um boom bastante agradável, digamos assim, no MMA em Portugal, ou seja, tivemos um crescimento e estamos a ter um crescimento sustentável. Como é que será agora os próximos passos? O que é que podemos fazer mais? Nós estamos a trabalhar, lá está, nós estamos sempre anos atrás em modalidades relativamente a outros países, e o MMA surgiu aqui um pouco mais tarde, apesar de termos campeões mundiais de todas as modalidades de combate quase possíveis, mas o MMA já estamos a cimentar, já temos vários atletas de alto nome nas melhores ligas a nível mundial. O que é que nos falta agora neste preciso momento para darmos mais um boom? É isso que nos falta. Falta-nos. Tu dizes que temos, mas não temos. Temos meia dúzia. Meia dúzia, sim. E meia dúzia não é. Por exemplo, se olhas para o kickboxing tem dezenas de campeões do mundo, dezenas de campeões da Europa, dezenas de escolas pelo país fora, dezenas de crianças a treinarem para virem mais tarde a serem competidores ou não, ou alguns não serão, mas enfim, tem que haver toda uma estrutura. E essa estrutura, de facto, no kickboxing acaba por acontecer, por existir. Eu ainda me lembro de ver competições de kickboxing e como nós estamos a falar ainda em off, não havia fãs, havia
a malta toda treinava e ia ver, não é? Portanto, todas as pessoas que estavam a ver eram pessoas que treinavam e que também viam, não é? E as bancadas tinham 100 pessoas, 200 pessoas. Hoje em dia vais a um evento de kickboxing, consegues ter lá 2.000 ou 3.000 ou 4.000 pessoas lá a assistir ao evento. Portanto, o desporto cresceu e ganhou estrutura. E ganhou estrutura precisamente porque também se apostou muito na parte amadora, que neste caso não vamos falar em amador, mas na parte de base, na formação, não é? E é difícil tu hoje em dia encontrares uma escola de kickboxing ou de Muay Thai no país que tenha treinos para adultos, mas não tenha treinos para crianças. Mas no MMA já não é bem assim, não é? Já é mais difícil conseguir isso. Por uma questão cultural também, porque é difícil vender o MMA, digamos assim, a pais e a encarregados de educação. Portanto, diz a um pai que quer se treinar MMA, não é? E o pai vai ao Google e escreve MMA e vê o Donald Cerrone com o olho a cair e pronto. Não, nem penses, porque é normal, não é? É um bocado ainda assim. Esse estigma, exatamente. Exatamente, ainda é um bocado esse estigma. E, portanto, o que falta é isso, é estrutura. Temos que ter mais estrutura, temos que ter, dentro das pessoas que já estão no MMA hoje em dia, mudar um bocadinho de mentalidades. Ainda temos muita gente que acha que o MMA é competir com as regras unificadas, numa perspectiva de ir parar o UFC o mais depressa possível, lutar logo profissional. E é preciso mudar essas mentalidades. São mentalidades que até são incoerentes, algumas delas, porque muitas das vezes estamos a falar de pessoas que fazem um percurso no jiu-jitsu brasileiro bastante fomentado, bastante estruturado, que acham que é importante passar muitos anos a passar de graduação para dominar uma coisa e depois, se for preciso para MMA, são capazes de colocar alguém a fazer MMA ao fim de 4 ou 5 meses de treino e querem colocá-lo logo a lutar em profissional porque o amador não é o MMA. Para eles ainda o profissional é que existe, só isso é que é, porque ainda estão um bocadinho naquela cultura do vale tudo. Então é preciso mudar essa cultura. Tirando isso, é preciso fazer crescer de base outras equipas, outros grupos, termos competição interna, muita competição interna, coisa que não temos muito hoje em dia. Repara que os nomes que tu me falas, que tu podes falar de pessoas que competem lá fora em grande nível, competiram muito pouco aqui. Tiveram que competir mais lá fora porque aqui não tinham tanta... Não tinham oferta, não tinham, exatamente. Eu costumo dizer que não é difícil um atleta aqui de uma certa categoria de peso olhar à volta e ter 5 ou 6 pessoas com quem pode lutar. Portanto, depois de ter lutado com os todos, tinha que começar outra vez a lutar com o primeiro. Exatamente. Não pode ser assim. Temos que ter muito mais gente, muito mais massa humana, muito mais trabalho estrutural para conseguir fazer isso. É um bocadinho, também se tenta fazer um pouco na federação, mas às vezes é difícil, porque até essa cultura das pessoas se federarem, lá está, é uma cultura que eu às vezes vejo em alguns treinadores para outras modalidades. Não me passa para a cabeça de ninguém estar a treinar ou a preparar atletas para kickboxing e não estar federado ou não ter os seus atletas federados, a sua escola federada. O mesmo no jiu-jitsu hoje em dia. O jiu-jitsu também soube fazer muito bem esse trabalho. Quando chega ao MMA, não, isso não é preciso. Vamos fazendo. Vamos fazendo. E, portanto, é essa cultura toda que tem que se mudar. Demora anos, não é? Demora anos. E, se calhar, vai-se mudar até com novas pessoas. E não tanto mudando as que ainda pensam assim. Exato. Vocês têm um movimento, o Portugal MMA, se não estou em erro, assim que se chamem, que ajudam realmente a formar não só treinadores, como também árbitros, juízes. O Portugal MMA é mais uma página, é como se fosse uma página oficial divulgação, da parte do MMA, da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, porque é uma página no Facebook da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, mas que se dedica mais às lutas olímpicas, e temos esta outra página que é mais para a parte do MMA. E sim, tenta-se fazer isso. Nós agora estamos a preparar um curso de treinadores com a IMAF, com a Federação Internacional, onde vamos ter a possibilidade de formar os treinadores nessa linha e depois começamos a utilizar uma coisa interessante que é uma aplicação. A IMAF tem uma aplicação que te permite, que aliás, diga-se de passagem, é uma das coisas que também se fala muitas vezes, que é as graduações. Porque graduações, não é? Ninguém gosta das graduações, mas as graduações existem em todos os sistemas que têm sucesso. Se olhares para o judo... Tem graduações, karatê... Exato, todos os sistemas que têm algum sucesso têm graduações. Os poucos que não têm e que conseguem ter sucesso, ótimo, ainda bem, mas não quer dizer que não seja um bom caminho. Então, o que é que acontece? A IMAF tem vindo a empurrar esse caminho das graduações, nomeadamente vamos ter agora o campeonato do mundo de sub-18, onde nós, infelizmente, não vamos poder estar presentes, mas vai haver esse campeonato, e todos os atletas têm que estar já graduados, não me recordo qual é a graduação, mas têm que ter uma graduação já acima da primeira ou da segunda, para poderem competir. Portanto, eles estão a forçar essa utilização. E nós estamos a tentar apanhar esse barco de alguma maneira. Portanto, a ideia é formarmos os instrutores numa lógica da IMAF, depois conseguir que eles comecem a utilizar essa aplicação onde estão as graduações. Aquilo está bem feito, por acaso, aquilo é muito útil como ferramenta. Tem lá as graduações, tem lá os vários níveis, depois vais pondo
se aquele atleta está a dominar aquela técnica ou está mais ou menos e por aí fora, e depois vais fazendo ali as graduações e vais tentando acompanhar. É um processo que está conhecido e reconhecido como sendo importante na retenção dos praticantes. Uma das coisas que eu vejo no MMA, por exemplo, na minha academia vejo muito, é muita entrada, muita saída. Há muita gente que quer começar a fazer e depois há muita gente que quer acabar por sair. Alguns vêm com uma ideia competitiva que depois percebem que vai dar muito trabalho. Exatamente. Outros porque vêm com uma ideia mais lúdica e depois aquilo acaba por ser também um bocadinho mais puxado, porque o MMA é um desporto muito, muito exigente em termos mentais e físicos. E portanto acaba por ser importante haver algum género de lado lúdico, não digo lúdico 100%, mas em que as pessoas percebam que podem ir treinar MMA para aprender MMA, eventualmente até por uma questão de defesa pessoal, porque acaba por ter bastante aplicação em alguns aspectos, não sendo o ideal, mas tem muito, e pelo simples gosto de serem fãs do MMA e querem perceber aquilo tudo. E é um desporto que em termos físicos também mexe um bocadinho com tudo, não é? Acaba por mexer com todas as características que tu possas querer desenvolver fisicamente, e portanto para mim é interessantíssimo, porque tem uma técnica, tem N coisas para falar. É um xadrez enquanto desporto, não é? Portanto eu acho interessante por aí. Exatamente. E obviamente que lá está, que estamos então num crescimento sustentável, mas ainda estamos nos primeiros passos, porque temos muita margem ainda para progredir. Sim. Provavelmente teremos vários lutadores daqui a uns anos, já temos alguns nomes muito jovens, rapazes a surgir, que infelizmente não têm tido ritmo competitivo, lá está, fruto desta paragem, mas temos já alguns nomes, como o Leandro Gomes, que agora vai lutar outra vez também no SOC lá no Luxemburgo. São miúdos que começaram... E voltamos ao mesmo problema, ele estreou-se profissionalmente lá fora, infelizmente não se estreou profissionalmente cá dentro, mas já temos capacidade de dar uma resposta e de realmente mostrar que também somos um nome, ou eventualmente seremos um nome a considerar no futuro no MMA. E o nosso caminho vai sendo sustentável e vamos conseguir. Sim, sem dúvida. Eu acho que nós temos como povo, eu não gosto muito de fazer distinções entre povos, não gosto de nada de que seja generalizações de todo o tipo, mas a verdade é que parece que nós temos alguma apetência para os desportos de combate, não é? Sem dúvida. Com muito pouca farinha, fizemos muitos campeões de kickboxing e Muay Thai. Hoje em dia, e é essa a distinção que eu faço. Eu dou muitas vezes o exemplo do kickboxing e do Muay Thai, porque tu tiveste cá a Maria Lobo, não é? A Dina Pedro é um exemplo de alguém que sabe realmente estruturar as coisas e estar o que é que eu acho interessante? Que é, no kickboxing e Muay Thai, sempre tiveste campeões do mundo, sempre tiveste campeões da Europa, sor que tinhas esporadicamente, de vez em quando acontecia uma coisa desse género. O que quer dizer que o esforço que essas pessoas conseguiram, aquilo que aquelas pessoas conseguiram fazer, por exemplo, hoje em dia olhas para os atletas da MMA e a mesma coisa, é o mesmo que eu penso. Aquilo que hoje em dia está a ser conseguido fazer com tão pouca estrutura, com tão pouco apoio e com tão pouca estrutura interna, como é o caso, é fabuloso, é incrível. Enquanto que no kickboxing hoje em dia já começa a ser uma consequência natural do trabalho que foi feito para trás. Portanto, é diferente. É muito mais normal que tu tenhas, quando tu começas a ter muitos campeões de kickboxing e de Muay Thai, quando começas a ter, estou a falar de kickboxing, não sou um especialista, não acompanho suficientemente, mas estou a falar de cor. Tu tens uma estrutura, começas a perceber que tens um campeão do mundo hoje e amanhã tens outro a ser campeão do mundo, e depois aquele que foi campeão do mundo nunca mais conseguiu ser, ou então talvez tenha sido mais uma vez, mas depois não, depois de repente começas a chegar a uma fase em que tens alguém que recorrentemente está em lugares de pódio, recorrentemente ganha coisas, e não é um alguém, tens 5 ou 6 ou 10 ou 20 ou 30 que aí começas a ter uma estrutura, não é? Começas a ter uma estrutura. Portanto, o que tu vês hoje em dia, o Pedro Carvalho, sei lá, o André Fialho, tantos nomes, exatamente. O Bruno agora também. Os que tu vês e são fenómenos. São fenómenos. E não lhes estou a tirar nada, pelo contrário, estou-lhes a pôr. São fenómenos, porque com as estruturas que têm, com a capacidade que têm, com o que há à volta, da maneira como as coisas estão, conseguirem aqueles resultados. Nós temos conseguido 3 medalhas em campeonatos da IMAF. Impressionante. Com 2 ou 3 treinos de seleção, porque muitas vezes não dava para fazer mais do que isso, porque as pessoas não podem fazer mais do que isso. 2 ou 3 treinos de seleção, o trabalho feito no clube, não é? O treinador a ir com eles, o treinador a querer ir com eles, porque eu tinha sempre aberto, até hoje não nos fecharam isso, e portanto eu mantive sempre aberto a possibilidade de, se o treinador quiser ir com o atleta, pode ir e vai fazer o canto comigo, portanto pode ir como treinador adjunto da seleção para estar com o seu atleta, porque ele é que o conhece bem, porque não há um trabalho de seleção, eu não tenho a possibilidade de fazer campos de seleção, portanto faz muito tempo mais sentido. Suficiente para tal, exato.
Alguns deles a não poderem ir, alguns deles a juntarem o dinheiro para conseguirem pagar a viagem do atleta deles, portanto, entre eles próprios a tentarem meter dinheiro e, portanto, por isso mesmo já não têm dinheiro eles próprios para poderem ir também. E os atletas irem para lá com pouco conhecimento do treinador e o treinador com pouco conhecimento deles, neste caso eu, não é? Com um treino para trás, mais ou menos, alguns deles com um combate ou dois feitos, e chegarmos lá e conseguimos os resultados que conseguimos, quando conseguimos a medalha, é uma coisa fabulosa. Quando falas, por exemplo, dá um exemplo da Suécia, para teres uma ideia. A Suécia, que foi o primeiro país a ter uma estrutura amadora, portanto foi a primeira federação da MMA no mundo com a ideia de também desenvolver o desporto amador, foi na Suécia. Depois também foi onde nasceu também a AMAF, porque foi com os mesmos fundadores de uma, acabaram por ser os fundadores da outra. O August Holland e o George Stanfield, acho que é. Ele tem um nome muito estranho, nunca sei o nome dele, mas pronto, não faz mal. Ninguém vai saber, ele não vai ouvir isto, não vai chatear-se. Eles, neste momento, na Suécia, eles fazem 11 ou 12 eventos por ano, amador, em que tu vais pontuando para, conforme a pontuação que tens, finalmente podes ir ao campeonato nacional. E quando chegas ao campeonato nacional, tens que ser o que ganha para poderes ir representar o teu país. Perdão. Isto representa o quê? Quer dizer que um atleta, para ir representar o país dele na Suécia, competiu 16, 18, 20, 22 vezes, por exemplo. 22 vezes. Para ir a um nível alto. Tive o Milton Mateus, quando competiu na seleção, teve sempre um bocado de azar nos sorteios e apareceram sempre atletas muito difíceis. Mas um dos que lhe apareceu e que, a meu ver, ele ganhou o combate, e diga-se de passagem, um dos juízes também lhe deu o combate, ele foi uma decisão dividida. Ele lutou com um rapaz que era o Oscar, que era da Suécia. E eu fui estudar o atleta no dia anterior, não é? O Oscar tinha 32-3 ou 32-4. Era o recorde dele amador. Tinha 35 combates de MMA amador. O Milton, na altura, tinha se calhar 3 ou 4 ou 5, vá lá. Diferença abismal. E, no entanto, nós conseguimos tentar aproximar, conseguimos que as coisas se aproximassem, porque depois também temos a vantagem de que o MMA é um desporto, mas também é uma luta, não é? E depois volta aquela história de o português parece que tem alguma apetência e consegue às vezes suplantar-se, não é? Eu adoro isso, acho isso espetacular, mas estou apostado em criar um cenário onde isso deixe de ser uma coisa espetacular e passa a ser uma coisa normal. Habitual, certo. E acho que é esse o meu papel também, diga-se passagem, como alguém que está ligado à Federação e que de alguma maneira se decidiu a perder muito o seu tempo a tentar que um desporto se desenvolva de uma certa maneira. Esse é o meu papel, é tentar que tenhamos 2.000 pessoas a fazer MMA, dessas 2.000 pessoas... 1.500 nunca na vida compitam, gostam só de treinar. Dessas 500, os que competem, 200 são extraordinários, e esses 200 têm todas as características, têm todas as condições para irem o mais longe possível. Porque às vezes há pessoas que olham para um atleta e ficam fabulosos, ficam admirados com o que ele conseguiu, e eu às vezes olho para um atleta e penso, imagina se este atleta tivesse tido as condições, o que é que ele ia ter conseguido, o que é que ele poderia conseguir. E eu penso muito mais assim, eu estou sempre à procura do que é que poderemos conseguir mais, não é? Porque o que foi conseguido, às vezes foi conseguido com muito menos do que os outros têm e conseguimos aquilo. Imagina se nós tivéssemos o mesmo que os outros, não é? Exatamente, uma estrutura. E nós temos que, primeiro de tudo, temos que quebrar o estigma da violência, que toda a gente acha que isto é só violência, MMA é só violência. Não, há muito mais. Há uma parte técnica, há uma parte física e mental que ajuda em todas as idades, seja dos 0 aos 100 anos, e toda a gente acha que aquilo é para ali, vão partir o nariz, e há muitas mães e pais que tendencialmente têm medo de pôr as crianças em modalidades como o MMA ou outros esportes de combate, e acabam por optar, naturalmente também é bom pelo judo, pelo karaté, que são modalidades menos agressivas, entre aspas, ou seja... Sim, exato. E, assim, nesse aspecto eu acho que é interessante porque o bullying também é um fenómeno que eu de alguma maneira também me tenho preocupado ao longo dos anos. Nós tivemos um projeto que era o Unlimited Kids, que era muito virado para... mas hoje em dia estamos a fazer isso também, mas com o Kung Do, que é outra modalidade que eu agora tenho ajudado a desenvolver e que tem muito interesse para mim. A ideia é criar um cenário onde toda a gente fique nivelada, ou seja, o que é agressivo demais passa a ser agressivo QB e o que não é agressivo nada passa a ser agressivo QB também, porque eu já nesse projeto do Unlimited Kids ao longo dos anos, já vi jovens com algumas dificuldades de afirmação a ganhar o seu espaço no mundo, não é? Mas também já vi o contrário, miúdos com muita atitude violenta
a serem trazidos para o ambiente das artes marciais, a serem responsabilizados, porque era isso que eu fazia habitualmente com esses, responsabilizava-os pelos outros. Eles já são líderes naturalmente, não é? São pessoas com alguma capacidade de liderança, às vezes uma liderança forçada, a gente sabe, não é a liderança pura, mas é uma liderança de força, e eu por vezes canalizava isso para uma liderança de ajuda. E vi montes de situações em que miúdos desses deixavam de ser bullies também, porque às vezes o bully também é uma vítima, não é? Certo, nós sabemos que o bully muitas vezes é uma vítima. A violência que ele vê em casa, a violência que acontece com ele, enfim, tudo isso ele depois canaliza nos outros. E portanto ele parece um carrasco, mas às vezes também é uma vítima. É uma vítima, claro. E resolve-se muitas vezes com isso. As artes marciais têm essa capacidade, nivelam muitas pessoas num certo sítio. Mesmo, eu gosto imenso de montes de aspectos, um deles é esse, e o outro aspecto é também o facto de é tão pouco importante as classes sociais, os empregos, o que é que as pessoas trabalham, o que é que as pessoas fazem. Quando as pessoas entram no tapete e estão a treinar uns com os outros, é toda a gente igual. É o verdadeiro sítio da meritocracia. É toda a gente igual e cada um, se puseste muitas horas, lutas bem, se puseste menos, lutas menos. Pronto. É uma maravilha nesse aspecto. E lá está. Ou seja, estamos aqui a criar estamos a tentar acabar com o bullying, de certa forma, através do MMA, que é uma excelente ferramenta para tal. Podemos eventualmente crescer mais o desporto, porque agarramos um bocadinho essa imagem de que os bullies são mais controlados, ou seja, há mais resposta para o bullying, acabando por diminuir o bullying e ao mesmo tempo que criamos atletas e que possivelmente no futuro, mesmo que tenham entrado só numa ótica de defesa pessoal, se calhar começam a ganhar gosto pela modalidade, começam-se a desenvolver, começam a competir. Sim. E aí desenvolvem-se e fazem-se grandes atletas. É isso mesmo, concordo, é isso mesmo. E é importante que isso aconteça, porque lá está, ainda temos muita estima, como voltamos a falar de as mães não querem, porque os filhos vão para ali, vão partir os narizes, vão partir as pernas, vão se magoar, tudo menos aprender. E na verdade o desporto, especialmente nessas idades, dá-lhes muita disciplina. E é de certa forma uma maneira de lhes poder bater sem serem vítimas de abuso infantil. Sim, na verdade... esse é um aspecto importante. Diga-se passagem que, não dizendo mal de nenhum desporto, até porque não vou falar de nenhum desporto, claro. Porque o que eu fazia era jogar a bola, não era futebol. Futebol são os outros que sabem jogar. Eu jogava a bola, não é? E quando jogava a bola com os amigos, não sei o quê, as vezes que eu mais magoei na vida foi jogar a bola, nunca foi nas artes marciais, curiosamente. Mas pronto, tirando as lesões, há outro aspecto da atitude mental que muda muito a forma como nós pensamos, muda muito quando nós treinamos. Eu tive tantos miúdos que vieram treinar e que claramente eu percebia, quem diz miúdos, mesmo mais velhos, eu percebia claramente que aquelas pessoas vinham treinar só para saberem bater melhor nos outros. Esse era o objetivo. E esse deixa de ser o objetivo mais à frente. Muda, as coisas mudam. Porque é uma canalização também de uma certa frustração, de uma certa violência. Por isso é que, por exemplo, o MMA é uma ótima ferramenta. E quem diz o MMA, voltamos à mesma conversa dos esportes de combate no geral, principalmente os que têm um strike envolvido, acho eu. Não só, o jiu-jitsu também tem funcionado muito bem nesse aspecto hoje em dia, que é projetos sociais, por exemplo. Funciona muito bem porque há uma certa tendência de querer saber lutar, de certo tipo de camada de jovens que crescem num certo ambiente onde isso é importante, onde é mais importante do que se calhar noutros ambientes. E é isso que os puxa. Mas depois as coisas mudam, as pessoas mudam, acaba por a arte marcial entra dentro e a pessoa fica diferente e fica com uma perspectiva diferente em relação à violência. A violência deixou de ser uma coisa que nós usamos para desanuviar e passou a ser uma coisa que usamos para melhorarmos. E depois o melhorar, o saber mais, o ser capaz de mostrar que sabe mais, o evoluir, e principalmente o encontro connosco mesmos e com as nossas limitações e a tentativa de ultrapassar as limitações. Dou-te um exemplo. Eu posso ter alguma dificuldade de lidar com os problemas. Eu tenho dificuldade em lidar com os problemas. Um problema surge e eu fico amarfanhado por aquilo. Eu tenho uma coisa para fazer amanhã e fico logo estressado hoje e ando a pensar naquilo e por aí fora. Vais treinar MMA, começas a treinar, tentas fazer uma projeção a alguém, não consegues. Depois tentas outra vez, não consegues. Depois não consegues, depois não consegues, depois não consegues. Depois consegues, finalmente. Quando finalmente consegues, esqueceste que agora tinhas outra oportunidade, tinhas que fazer outra coisa qualquer. Começas a te preocupar com isso, não é? O contrário, tu fazes uma projeção a mim e eu caio, e eu só caio, não é? E tu fazes uma projeção e eu só caio, eu só estou a tentar não ir, estou a tentar não cair, e caio. Estou a tentar não cair e caio. Chega a uma altura que eu começo a tentar não cair, mas já a pensar o que é de fazer quando cair. Exato. Portanto, tu deixas de pensar só nos problemas e começas a pensar nas oportunidades que se abrem com os problemas. Começas a ter uma mentalidade e uma mente de resolução de problemas ou de aceitação da frustração e do falhanço e do fracasso deste segundo, mas um total foco no próximo segundo para que as coisas corram bem. Isto depois extravasa para toda a vida, para todos
das áreas da vida, não é? Raramente alguém que pratique artes marciais com um empenho e com uma lógica, com uma capacidade mental também de ler as coisas bem, vai sentar-se até pena de si mesmo, porque vai sempre ter como ideia encontrar a oportunidade no problema e tentar passar à frente para outra coisa onde consiga fazer alguma coisa. Porque lutar é isso mesmo, falha-se muito, estamos sempre a falhar. Naturalmente. Se eu vou lutar contigo e tu estás dentro da mesma, seja luta, seja jiu-jitsu, seja boxe, seja o que for, se estivermos os dois muito equilibrados, tu hoje dormiste bem e eu dormi mal, eu levo um enxovalho, não é? E se for ao contrário amanhã, é ao contrário, acontece também. Se for preciso, nós estamos um treino inteiro e conseguimos fazer uma coisa um ou outro. E as outras 98 falhamos. Mas nem sequer nos preocupamos com isso. Estamos focados em tentar sempre avançar. É essa capacidade de resiliência, é essa capacidade de não termos tempo para estar parados a ter pena do que se passou e estamos sempre a tentar uma coisa nova, que depois se aplica na vida. Pá, esperemos sempre que seja assim, nem sempre. Eu também digo que as artes marciais não fazem milagres, não é? Há pessoas que sendo muito mal formadas e com muito mau caráter também não há milagres. Eu também costumo dizer é que nunca vi ninguém a quem as artes marciais tivessem feito pior. Pode não fazer nada, mas pior ainda não vi. Vejo sempre melhor, quase sempre melhor. Na verdade, até quanto mais sabe de artes marciais, menos se tem vontade de aplicar na rua. Quando, num caso de num bullying, se calhar, quanto mais ele sabe e mais fica respeitado na academia onde treina e o treinador dá-lhe mais, o mestre dá-lhe mais respeito, se calhar ele começa a alimentar-se disso e deixa de ter a vontade de fazer. Porque a confiança é muito importante. A confiança é muito importante. Nós quando temos, eu acho que metade dos problemas que existem de agressividade da rua ou de bares ou do que quiseres, tem muito a ver com uma certa não noção do que somos capazes de fazer e não noção do estrago que envolve também isso. Portanto, as artes marciais também nos dão isso, que é uma noção de que ok, eu chatei-me, mas da forma como eu me chatei, isto pode acabar bem, mas pode acabar muito mal. Eu tenho a noção de como é que as pessoas se magoam, de como as pessoas podem magoar também. E, portanto, deixa de ser uma brincadeira também, passa a ser uma coisa mais que se leva mais a sério. E por outro lado, como tu dizes, há esse fenómeno de já não é tão importante eu provar o meu ponto de vista, não é? Eu vou provar o quê? Quer dizer, não é? Eu vou provar, não preciso provar, já estou numa certa zona onde sei o que sou capaz de fazer, o que não sou capaz de fazer, porque as artes marciais acabam por nos dar isso, que é, eu costumo dizer isto aos meus alunos quando eles chegam. Eu digo, olha, tu achas que nós estamos em áudio, portanto não dá para perceber muito bem, mas imagina que tens uma bolinha, não é? Que é o que tu sabes fazer. Depois tens uma bolinha que é o que tu achas que sabes fazer, não é? E depois tens uma outra bolinha que é o que tu podes chegar a fazer. Certo. A ideia é tentarmos juntar essas três coisas no mesmo sítio. Quando nós conseguimos isso, então estamos num caminho bom, porque tens uma certa noção real do que és capaz de fazer. Esse ser capaz passou a ser um ponto, realmente é o ponto certo para ti, e que está sempre em evolução, mas que há um certo ponto, e tens a noção real do que és capaz de fazer. Portanto, estamos a chegar onde queremos. Exatamente. E estávamos a falar um bocadinho da questão técnica aqui dos treinadores portugueses e, aliás, da comunidade portuguesa nos esportes de combate. O Luís já teve várias experiências a nível internacional, já viajou muito por vários países. De que forma é que viu a diferença em termos de capacidade técnica dos treinadores um pouco por todo o mundo, relativamente com os nossos treinadores, os nossos alunos? A nível técnico, qual é assim a grande diferença? Ou se há alguma diferença, sendo que eles têm muito melhores condições do que nós, quanto a ginásios e etc. E tendo em conta a nossa capacidade de alcançar títulos e sucesso, qual é assim a grande diferença? Bom, eu penso que a grande diferença acaba por ser a matéria humana. A matéria humana é muito importante, ou seja, por exemplo, eu treino neste momento 4 atletas mais a sério, não é? São os 4 atletas que treinam mais a sério. Um é de 60 quilos, tem 60 quilos, o outro tem 70, o outro às vezes com 70 e tal, o outro anda com 80. Pronto, mais ou menos ali entre os 70 e os 80 safam-se mais ou menos, não é? O de 60 já fica um bocadinho fora da... Não é aquela pessoa... O de 70 não é a pessoa ideal com quem ele poderia treinar. Claro, ele devia ter mais 20 pessoas de 60 para treinar. O que tu notas um bocadinho é isso. Eu quando estive, por exemplo, na Extreme Couture, em Las Vegas, onde aprendi muito com o senhor chamado Robert Follis, que infelizmente já faleceu, mas que era um gênio. Mas o que eu vi foi os treinos, por exemplo, que eles tinham hoje em dia de treino de competição, não é? Aparecem 30 pessoas, estão 30 pessoas a treinar. Portanto, tu acabas por ter... são-te criadas dificuldades por tantas pessoas diferentes. E todas elas dentro de um certo nível, umas acima de ti, outras ligeiramente abaixo, mas a maior parte delas mais ou menos no mesmo nível que tu. E, portanto, essa matéria humana de treino é muito importante. Não há muitas academias que tenham uma matéria humana muito grande cá em Portugal. Algumas têm um bocadinho mais, outras têm menos,
mas não há assim, não temos muitas academias tipo American Top Team ou AKA, pronto. Portanto, esse acaba por ser um fator, certo? Esse é um fator importante. O outro são os métodos de treino e são também alguma abertura a estarmos devidamente, como é que eu ia dizer, atualizados. Por exemplo, eu sou alguém que não tem base nenhuma de jeito. Fiz kickboxing há muitos anos, fiz jiu-jitsu, ainda vou fazendo, mas nunca fiz muito a sério. Quer dizer, o wrestling também nunca fiz muito a sério, mas preocupei-me em perceber o que é que era o MMA e tentar perceber essas coisas para o MMA. Não sou um treinador genial, nem por aí, nem perto. Sou um bocadinho isso que tu disseste, ou seja, alguém que realmente tem tido vontade de estudar e tenho procurado estudar e tenho procurado, constantemente, estou sempre a fazer isto, a tentar falar com pessoas de outros países e, diga-se passagem, encontro uma abertura muito grande, nomeadamente em outros países encontro maior abertura, às vezes até para partilhar as coisas do que às vezes conseguimos aqui. Mas pronto, são processos normais. Exato. Mas o que eu acho é, os treinadores, eu não vou estar a comparar treinadores portugueses com estrangeiros, porque nem sequer conheço os treinadores suficientemente, não acompanho o trabalho eu, a única pessoa com que eu treinei em Portugal foi com o Nóbrega e gostei muito de treinar na altura, foi já há uns anos atrás, e portanto não vou comparar muito os treinadores, mas gosto de uma certa mentalidade aberta de capacidade de aprender novas coisas e de envolver coisas que, por exemplo, o wrestling é uma coisa que hoje em dia está muito importante, tem muita importância no processo do atleta da MMA. Nem sempre foi tão importante, porque o jiu-jitsu conseguia, de alguma maneira, anular muito do que o wrestling fazia, e o desconhecimento das pessoas do wrestling, no início, também começou tudo um bocadinho entre o wrestling e o jiu-jitsu, o desconhecimento deles da parte de chão, perdão, fazia com que o gap fosse muito grande, não é? Quando as pessoas começaram a perceber o que é que precisavam de saber de chão e começaram a aprender jiu-jitsu e por aí fora, as coisas já se equilibraram mais. Agora nota-se que há um certo wrestling, principalmente muito da questão e por aí fora, que as pessoas ainda estão a tentar perceber como não resolver, não é? Depois, entretanto, aparece o calf kick. Agora temos o calf kick a aparecer aí a torto e direito. A aparecer, mas pronto, mas é aquela questão, não é? Exato, e está tudo agora, como é que se resolve, como é que se defende, como é que se ataca, como é que se faz. É importante que nós nos mantenhamos atentos a isto, certo, e atentos a este fenómeno. O MMA não é o que era antigamente, não é alguém que tu podes chegar com um talento. Nós tivemos cá alguém que era o Ed Sherman, teve ficado a um estágio, sim, e ele dizia-me, penso que sim, ele chegou a lutar com acho que com o Minotauro, sim, foi com um dos dois, com o mais leve, sim. Dizia que não ia ser submetido e depois foi, não sei o quê. Ele não treinava nada, ele chegou-me a dizer que corria, fazia bicicleta, fazia pesos e fazia wrestling 2 vezes por semana. Ele estava no UFC. Pronto, era isto que ele fazia. Mas na altura fazia sentido, porque na altura era esse o ponto em que o desporto estava. O ponto em que o desporto está agora, como nós temos visto, é sempre a aparecer novas pessoas, a treinar cada vez melhor. Antigamente, se calhar, 20% das equipas que tinham atletas no UFC sabiam o que é que estavam a fazer. Agora, 80% ou 90% ou 100% se calhar sabem. Muda tudo muito. Eu penso que a grande questão aqui é essa, é manter-nos abertos ao que está a passar, tentarmos aprender o máximo possível e, como falámos, a tal massificação e estruturação vai ser muito importante, porque vai ter esse impacto de termos muita gente a treinar junta e depois daquela gente toda, depois uns vão triunfar mais do que outros, não é? Como é natural, como sempre acontece. E recursos, lá está também, estão-nos a faltar neste momento ainda recursos, porque já temos bons ginásios, mas ainda não podemos comparar nenhum ginásio, nenhuma estrutura como o FCPI, por exemplo, que é uma estrutura absolutamente inacreditável, com tudo aquilo que é possível disponibilizar um atleta para melhorar qualquer área possível, seja nutrição, seja características físicas, características mentais que eles têm lá, pessoal. Portanto, nós também ainda nos falta um bocadinho essa... Sim, e é no geral, ou seja, nós temos uma cultura muito pouco alta em termos de esportes de combate no geral. Se vamos comparar, por exemplo, com a Inglaterra, ou se vamos comparar com países com alguns países do leste, ou como França, por exemplo, se calhar até como Espanha. Eu lembro-me de ter uma conversa há uns anos atrás com o responsável de uma seleção, de uma equipa de wrestling em Valência. E estamos a falar há uns anos atrás, há 7 anos atrás talvez, e ele dizia-me, sim, em Valência o MMA está a crescer muito, temos para aí 100 ginásios de MMA. Eles têm 100 ginásios de MMA em Valência. Nós se calhar não temos 100 ginásios de MMA hoje em dia em Portugal. 7 anos atrás eles tinham 100 ginásios de MMA em Valência, só na zona de Valência, Lisboa, portanto Valência ali arredores, não é? Imagina, são cenários completamente diferentes, portanto, é isso, temos que massificar, temos que mostrar, como tu disseste muito bem, eu acho que essa é a grande mensagem que tem que se passar.
que é um desporto de combate como qualquer outro. Não tem qualquer coisa a menos nem a mais, pode ser treinado, pode ser feito sem qualquer interesse competitivo. Exatamente. Fazendo com interesse competitivo, pode ser feito de forma muito segura. Hoje em dia, o MMA amador é uma progressão muito segura que se pode fazer. Mesmo as regras para sub-18, sub-16 são regras muito protetivas. Depois ainda continuas a ter essas regras protetivas e as proteções ainda mais à frente. Uma pessoa pode fazer uma carreira inteira só fazer MMA amador, se não quiser nunca fazer profissional. E depois haverá uns quantos que acham que dão um salto para profissional. E depois alguém há de chegar a um ponto em que é capaz de fazer uma luta como o Robbie Lawler fez com o McDonald, por exemplo, em que olha para aquilo e pensa como é que é possível ter aquele grau de aquele espírito de sacrifício, aquela capacidade de sofrimento, é um processo. Eles não nasceram assim, foi um processo, acontece. E, portanto, é isso, é tentarmos criar estradas para o processo poder andar normalmente. E depois o resto, a nossa massa humana portuguesa, que tu dizes que és fã e que eu também sou, faz o resto. É porque já somos cada vez mais os fãs eu confesso-me um fã absoluto de MMA e de esportes de combate em geral, e tenho reparado que há um grande crescimento na massa adepta em Portugal, o que também nos vai fazer naturalmente catapultar as massas e fazer aumentar, vai ter muita gente se calhar também ter vontade de treinar, logo vai requerer mais construção de espaço, infraestruturas, tudo e mais uma coisa, logo essa massificação vai ser gradual também e vai eventualmente acontecer. Naturalmente que estamos aos poucos a fazer isso, temos que sim. O MMA em Portugal ainda é bastante recente, podemos dizer que se calhar 7 anos, 8 anos no máximo tem modalidade. Tivemos atletas a competir, o Rafael Silva, por exemplo, competiu no One há vários anos atrás e se calhar foi um dos primeiros a combater lá fora em termos de MMA puro, e desde então que temos tido um crescimento até bastante bom. E agora voltando um bocadinho ao Ed Sherman ao bocado, eu acho curioso. Deixa-me só dizer isso, antes de dizer isso, que o Rafael é o maior. Sou o maior fã do Rafael, pode haver. Pá, além de ser uma pessoa 5 estrelas, uma pessoa fabulosa, excelente treinador. Alguém também. Que hoje em dia vejo como um irmão, é um excelente treinador também. Lá está. Podia ser alguém que parasse no tempo, mas não, ele tem realmente um foco sobre o que é o desenvolvimento de cada atleta e preocupa-se com isso de uma maneira que para mim é fabulosa. Okay. E depois é esse monstro que tu dizes. O Rafael lutou em todo o lado, de todas as maneiras, com todas as condições, tudo o que lhe era oferecido, ele lutava. Eu lembro-me de vê-lo lutar acho que foi em Viseu, num evento que havia lá, e que ele acabou de lutar e passado um bocado estão a chamar alguém para lutar com alguém com 120 quilos. Lá está, alguma coisa que hoje em dia acho que não faz sentido que exista, mas na altura fazia sentido. E ele foi lá a fazer a luta. Então eu vou, espera aí um bocadinho, eu vou. O Rafael é o maior. É um lutador na definição da palavra. Sim. Quando, como, com quem, siga. Não interessa. E ao mesmo tempo uma das melhores pessoas que podes conhecer. Um dia acredito, possas acredito. E gostava muito de ter aqui. Sim. E voltava um bocadinho à história do Ed Sherman e da altura em que, há uns anos atrás, e acho que o Luís, não sei se este conceito é da sua criação ou não, mas no Facebook já comentou várias vezes que em vez de greatest of all time, o greatest of his time. E é um conceito que eu acho particular piada, porque toda a gente fala nesta história hoje em dia do GOAT, quem é o GOAT. Sim. E na verdade não se pode comparar as condições que os atletas tinham há uns anos atrás, seja em que desporto for, com as condições que há hoje em dia, ou seja, houve uma evolução brutal. E acho muita piada esse conceito do greatest of his time, porque realmente é isso. Sim, acho que sim. Porque o problema é este, que é, de facto, voltamos à mesma história, que é, tu tens cenários completamente marados, como por exemplo a Ronda Rousey ganhou a Miesha Tate, mas a Miesha Tate ganhou a Holly Holm, não é? Mas a Holly Holm ganhou a Ronda Rousey. Exatamente. Quem é melhor, não é? Quer dizer, no fundo, como é que nós vemos estas coisas? Como é que simplificamos estas coisas? Não vale a pena. Isto é uma conversa que eu percebo que as pessoas possam querer ter, mas, por exemplo, a mim não me entusiasma nada. Assim como não me entusiasma nada a questão de ser detentor de 2 títulos em 2 categorias diferentes de peso, ou de... Eu acho que isso tudo não deve ser tanto foco. Não é que seja um problema, no sentido em que, pronto, tudo bem, é uma cultura que se calhar vai se desenvolvendo e que se desenvolve com as pessoas que querem e dão importância àquilo, e há mais pessoas a dar importância do que a não dar, porque senão não se falava tanto, não é? Mas de facto para já é uma conversa muito, muito vazia, porque lá está, o all-time não dá, não é? O all-time não dá. As coisas são outras. Tem que competir um contra o outro. Exatamente. Em tempos diferentes. Não dá. Foi a melhor jogo de futebol de sempre. Está bem, então e depois de haver o fora de jogo? Como é que é? Quer dizer, as coisas, pronto, as pessoas podem falar em números, podem falar em, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Eu não percebo muito de futebol, mas o Cristiano Ronaldo tem os números que tem, porque também há uma quantidade de competição hoje em dia que não havia noutros tempos. Portanto, as pessoas não competiam tanto também. Portanto, também não podiam marcar tantos golos, não podiam fazer tantas coisas. Não havia este grau de competição que agora há. E isto é em relação a todos os esportes. A MMA é a mesma coisa. A MMA era preciso
Por acaso, em alguns casos, até houve pessoas que competiam muitas vezes porque havia muito poucos. Muito poucos, exato. Mas lá está. Mas quando tu tens um rooster com 300 ou 400 e és campeão, se calhar é mais valoroso do que quando tens 20 ou 30, não é? Se tens um evento onde olhas para a categoria e tem 10 pessoas na categoria, e tu és campeão, não há de ser igual a estás num sítio onde existem 100 pessoas na categoria e são os 100 melhores, não é? E tu és campeão, é diferente. Portanto, eu não gosto muito dessa conversa porque acho que é um bocado descabida. Na verdade, exatamente, é uma conversa descabida porque os tempos são outros. Os campos de futebol na altura lá está, eram campos de batatas, hoje em dia são relevados impecáveis. Os ginásios também na altura, se calhar, batiam contra pilares, contra o que fosse, o que desse para fazer de saco. Hoje em dia tem sacos incríveis, sacos com sistemas de medição da força e etc. Portanto, é tudo um lote de características que foi mudando e que foi evoluindo. E depois também porque um atleta pode ter uma carreira extraordinária devido à competitividade que teve, e outro, ou esse mesmo atleta, com outros adversários, podíamos ter uma visão dele completamente diferente. Se ele tivesse lutado, em vez de ter sido com o A, o B e o C, lutou com o C, o D e o E, se calhar nós tínhamos uma visão dele completamente diferente daquela que temos agora. Portanto, é um desporto em que tu estás em contraposição direta com alguém. Portanto, o que tu fazes tem muito a ver com aquilo que te deixam fazer. Exato. Não é? E o mesmo do outro lado, o que tu conseguiste que não se fizessem teve muito a ver com quem é que fez. Portanto, é difícil, não é tão linear assim dizer, pronto, este é o maior de sempre, aquele é o maior de sempre. Mas também não acho importante, nem sequer acho importante discutir isso, mas mesmo discutindo, se formos a fundo, estamos a falar só de gostos. Não é? Exato, acaba sempre por puxar a brasa a uma sardinha. Gostos, não é? Eu se digo, mas é porque ele fez maiores defesas de título. Também, foi o fulano que fez mais defesas de título. Boa, porra. Está bem, mas o outro não fez tantas defesas de título, mas venceu muito mais combates. Pronto, então eu vou-me focar nisso porque é isso que eu quero, para justificar que aquele é que é o meu favorito e que... Qual é o critério, afinal de contas? O critério é o meu, exatamente, é sempre individual. Exatamente. Individual. Eu queria perguntar uma coisa que é, muita gente fala que o wrestling, isto a nível internacional, dizem que o wrestling é a base para começar no MMA, ou a maior parte das pessoas vai dizer que se calhar 85% diz que o wrestling é o fundamental para começar o MMA, até porque falávamos há bocado, hoje em dia nos combates o wrestling é muito utilizado, ou não, depende, lá está, de estilos de lutadores que estão envolvidos no combate, mas é realmente o wrestling, e nós que não temos assim uma grande base do wrestling, temos bons lutadores de luta greco-romana, mas ainda estamos um bocadinho nos primeiros, não digo primeiros passos, mas ainda estamos com um nível um bocadinho inferior. É ou não é o wrestling assim o... É assim, o wrestling, pelas características físicas que implica tu desenvolveres para conseguires aplicar, acaba por ser o mais exigente de desenvolver em pouco tempo. E por ser o mais exigente de desenvolver em pouco tempo, é boa ideia que seja a tua base. Ou seja, se pudeste estar 5 anos e teres começado, se calhar, aos 10 anos de idade, e se puderes ter uma base ali durante algum tempo, eu penso que essa é a base. Não estou a tirar nada aos outros desportos, de forma nenhuma, claro. Mas é muito difícil desenvolver as características físicas e técnicas do wrestling, porque é um desporto, como tu sabes, pode-se fazer muito pouca coisa e, portanto, aquilo é tudo ao extremo de físico, da explosão, da capacidade do corpo se mover daquela maneira, e, portanto, é uma base difícil de ganhar mais à frente. É uma coisa difícil de tu desenvolveres quando tens 20 anos e te lembras de fazer MMA e agora queres dedicar 2 ou 3 anos a ganhar uma base e vais fazer o wrestling. Portanto, é uma coisa melhor para ter como base de início. Nesse sentido, pela dificuldade que implica ter o mínimo, ou ter o máximo de potência, do teu potencial naquela base. É mais fácil desenvolvermos no jiu-jitsu ou desenvolvermos no striking do que é desenvolvermos no wrestling em 2, 3 anos para um nível muito alto. Pronto. É no fundo isto que eu quero dizer. Dito isto, eu acho que a grande base do MMA hoje em dia é o MMA. Exato. A ideia é treinar MMA. As pessoas devem treinar MMA. Porque, na verdade, sendo o wrestling, e por isso é que também acaba de ser uma boa base para o MMA, o wrestling é das modalidades, e estamos aqui a minimizar isto a 3 modalidades, mas podiam ser muito mais, não é? Claro. Mas kickboxing, por exemplo, ou Muay Thai, wrestling e jiu-jitsu. Das 3, e esta é a minha opinião, como é óbvio, poderá haver diferentes, o wrestling acaba por ser aquela que tu consegues aplicar mais direta no MMA, sem fazeres muitas adulterações ou muitas adaptações. O jiu-jitsu, logo pelo pano ou não pano, tens que fazer muitos ajustes, não é? Claro. E depois tens que fazer ajustes, nomeadamente porque ter alguém dentro da guarda é uma ótima ideia num torneio de jiu-jitsu, mas pode não ser uma ótima ideia num combate MMA. Claro. Portanto, há muito mais ajustes.
poderíamos dizer que colocar as costas do chão de alguém no wrestling é um objetivo fixe para o wrestling, mas para o MMA não é. Mas por acaso até é. Portanto, aí... Depende também, se tivermos um bom lutador de jiu-jitsu que trabalha bastante bem com as costas no chão, também pode não ser assim tão bom. Mas quer dizer, mas se for para o chão, nós vamos querer que ele esteja por baixo, que é para podermos bater. E no kickboxing, ou Muay Thai, também há adaptações porque tem a ver com o facto da distância e do facto de tu, a qualquer altura, poderes entrar as minhas pernas para me agarrar e meteres no chão. Portanto, eu tenho que adaptar a maneira como me movo, como me bato, como faço tudo. Portanto, diria que das 3 bases também, novamente, é aquela que tem que sofrer menos adulterações para ser utilizada diretamente no MMA. Por essas razões, talvez seja realmente a base mais adequada. Agora, continuo a dizer, a minha base é um MMA já. E o MMA já vai ser um bocadinho disso tudo. E depois, sim, pode-se ir às outras... especializar um bocadinho mais, buscar um bocadinho mais, melhorar um bocadinho mais, porque às vezes não há, nem sempre consegues ter o circuito. Em maior parte do país não tens ninguém que dê aulas de MMA todos os dias, não é? Claro, a maior parte das vezes tens 2, 3 classes de MMA, 3 horas por semana ou 4 horas, não sei o quê. Portanto, é bom ir buscar as outras bases todas e mal não vai fazer, não é? Claro. Mas como base, primeiro MMA, a segunda diria wrestling, sim. Wrestling. O ano 2020 foi um ano de muito desporto fechado e etc. Eu particularmente gostei muito de ver o UFC e as outras modalidades todas sem público, porque pude realmente, durante os combates, ouvir tudo o que os treinadores diziam, os canos diziam. Para mim foi brutalíssimo, porque adorei mesmo essa dinâmica em que posso, em real time, ou seja, live, ouvir o que os treinadores estão a dizer. Para um fã verdadeiro do desporto que gosta de olhar para o lado técnico, é incrível. Como é que foi comentar assim na Sport TV e ver? Foi muito engraçado. Eu gosto disso. Para um treinador também como treinador, é ótimo. Acaba por ser, não é uma novidade no sentido em que como treinador acaba por ter esse cenário algumas vezes, porque nem sempre, infelizmente, os eventos têm 500 pessoas, não é? Claro. E, portanto, às vezes não, parecia quase os eventos do UFC, havia tanta gente na plateia como eles tinham lá staff à volta, não é? Mas foi muito interessante porque ouves coisas que habitualmente não consegues ouvir. E eu estava a gostar tanto que achava que até preferia assim. Eu posso dizer o mesmo. Mas depois, quando ouvi o último evento com o público, claro, pensei, não, isto faz falta. Não tem nada a ver, é verdade. Faz falta, isto dá outra dinâmica à coisa. Eu percebo que dá outra dinâmica, faz falta mesmo. E foi uma fonte de conhecimento. Obviamente que o Luís já sabe aqui muitas das coisas que eles vão dizer no final dos rounds, mas é sempre uma novidade para toda a gente. Sim. E as metodologias que se pôde observar mais de perto e ter maior noção, porque não havia barulho de fundo, os comentadores próprios também da transmissão inglesa também se calavam, ou seja, às vezes calavam-se e ouvia-se realmente tudo nitidamente. Sim. Para mim era um espetáculo. E quem é que estava mais cansado, um a respirar muito pesado e o outro nem por isso. Exatamente. Era tudo. Os sons das pancadas, o som das projeções, tudo a funcionar. E em termos de comentador mesmo, como é que é a experiência? Como é que prepara uma gala do UFC para realmente estar tudo certinho e para conseguir comentar? Basicamente, pronto, como tu, sou um fã, não é? E vou acompanhando a maior parte das coisas que vão acontecendo no dia a dia. Enfim, depois, habitualmente, à sexta-feira, quando tenho tempo à sexta-feira, se não tiver, faço já isso no sábado, sento-me e ponho-me a ver todos os vídeos mais relacionados com aquele evento que aconteceram, se é um atleta ou outro, e acontece muito, diga-se passagem, porque ao contrário do que as pessoas pensam, não há assim tantos atletas que eu saiba sempre como é que foi a última luta deles, e não me lembro. Eu sou muito mau, a minha cabeça funciona muito mal nesse tipo de coisas, então eu tenho que ir ver, não é? Eu tenho que ir ver o que é que aconteceu na luta anterior, como é que foi, vou tentando juntar essa informação. Depois também recebemos informação do próprio UFC, enviamos informação sobre os atletas, há uma ficha de cada atleta, vamos comparando isso com o que nós já temos como apontamentos. O Bacalhau nesse aspecto faz um trabalho muito melhor do que eu, porque ele faz um trabalho de pesquisa gigante, esforça-se muito mais do que eu, para mim é mais fácil porque eu tenho que falar das lutas, não é? Então acaba por ser mais fácil, ele faz todas aquelas entradas, todo aquele trabalho. Eu uma vez arrisquei-me a fazer isso, foi um fiasco, eu tinha que falar um pouco com ele, não é? E dizer, e agora o evento eu não consigo fazer isso, não tenho jeito, então aquilo saiu uma coisa horrível e jurei para nunca mais fiz isso. E pronto, e faço o meu papelzinho e funciona muito bem. O Bacalhau é um gênio nesse aspecto. Exatamente, então eu tenho ali um papel muito, muito facilitado. Depois só tenho que preocupar com o que tu te preocupas também, que é observar os atletas que vão lutar, o que é que esperas de um, o que é que esperas do outro. Depois dou a minha opinião, a maior parte das vezes dou a minha opinião. Eu acho que até faço um tipo de comentário, porque eu acho, sinceramente, que eu não espero do comentário uma objetividade no sentido de, se eu tiver um atleta favorito, tenho um atleta favorito, não há problema nenhum. Desde que eu tendo um atleta favorito não diga, portanto, que aquilo que foi falta não foi falta porque me interessa, porque é o meu atleta favorito, desde que eu consiga manter uma imparcialidade na análise das situações, certo, sem ter uma imparcialidade sobre o que é que eu quero que aconteça, não é?
não tenho problema nenhum em dizer, eu gosto que o Khabib ganhe nos combates, acho piada, é um dos meus atletas favoritos, tenho alguns conflitos de interesse às vezes quando vão lutar dois que eu queria mesmo que qualquer um dos dois ganhasse e pronto, aí é mais fácil porque tanto faz, não é? Mas tenho o meu papel de fã e não tenho problemas em dizê-lo, já o disse várias vezes em direto na Sport TV, porque acho mesmo que não é isso que me é pedido. O que me é pedido é uma análise objetiva da parte técnica e tática da competição em si. E eu isso consigo fazer mesmo estando imbuído de um interesse ao outro. Por exemplo, um dos primeiros combates que eu fiz custou-me imenso, um dos primeiros eventos que eu fiz custou-me imenso porque foi o Anderson Silva a perder. Eu que sou um fã incondicional do Anderson Silva. Eu vi isso em direto. Foi o Anderson Silva a perder. Então eu, não sei se foi o primeiro evento mesmo, acho que foi o primeiro evento, mas eu dei por mim assim, parado assim a olhar para o microfone. Até me esqueci que era suposto a falar, não é? Eu estava ali como se estivesse em casa. Não me ter saído nenhuma asneira foi uma sorte, não é? Porque fiquei mesmo sem saber. O João Bacalhau teve muito bem porque ele comentou isso com uma grande animação. E eu, tipo, e agora o que é que eu vou dizer? Eu não queria que este gajo perdesse. Mas não pareceu. Pois, mas depois logo assim tens que começar a falar sobre as incidências do que realmente aconteceu e pôs de lado o teu interesse. Mas ainda assim eu posso ter a minha preferência por um ou por outro. Claro, não vejo nenhum mal. Desde que não haja conflito de interesses, ou seja, alguma coisa mesmo... Claro. Escandalosamente que não parcial, exatamente. Naquilo que estão a ver e no meu papel que é informá-los e ajudá-los a perceber melhor as coisas, desde que eu não diga nada, que os leve num lado, para um sítio que eles não ficam tão informados, porque eu acabei por ser muito parcial, tudo bem, posso manter isto. E planos agora para o futuro aqui com a academia, com as galas, o que é que vem? Pronto, olha, agora temos a questão temos esta competição agora o Soco já dia 29 de maio, vamos ter problemas de tentar arranjar o exame PCR para podermos viajar e aquelas coisas todas, aquelas coisas que não têm glamour nenhum, não é? Que são chatas para resolver. Pronto, esse é o grande objetivo. Depois temos ainda como seleção temos o europeu e o mundial, tenho que me preocupar com isso. Vamos fazer agora um tryout para atletas que possam querer entrar na seleção nacional e, portanto, irem a estas provas. Mais coisas. A academia continua a funcionar como estava, ou seja, o Milton dá os treinos da MMA por mim, eu preocupo mais com a equipa de competição. E é isso que vou fazendo. Pronto, é irmos avançando. Existem algumas pessoas a mostrar algum interesse em fazerem eventos de MMA, estamos em contacto com eles. Eu próprio também tenho um projeto muito interessante que não posso falar nele, mas que espero que se vier a correr bem, e se correr bem vai dar uma coisa que eu acho que faz alguma falta ao nosso panorama, que é algo que aconteça regularmente, portanto aconteça várias vezes no ano e regularmente, algo competitivo que nos permita saber, pronto, nós temos aqui sempre umas competições que estão sempre a acontecer, em vez de ser competidos hoje em dia, e não é por culpa deles, como é natural, mas temos muitos promotores que fazem uma coisa hoje e depois fazem outra daqui a 2 anos, porque realmente é difícil fazer, porque as bilheteiras não chegam, não há quem queira ser sponsor. Isso é também um apelo importante. A ver se começam a ser mais sponsors da MMA, porque há uma certa... também aí aquela questão da violência acaba por ter um impacto e faz com que as pessoas nem sempre peguem, como poderiam pegar. Algumas empresas poderiam pegar mais e não pegam. Podem olhar para o UFC e verem quem lá está a patrociná-los. Tem atletas incríveis que têm mensagens. Por exemplo, o Michael Chandler, que luta este fim de semana, que luta amanhã à noite, tem uma imagem super limpa. Ele é uma pessoa com uma grande mentalidade, com um espírito de sacrifício. Eu sou grande fã. Estou tão chateado de ir lutar com o Charles, porque eu nesse dia vou ser brasileiro, porque eu vou estar pelo Charles, eu gosto muito do Charles. Mas quando não é, habitualmente, não sendo com o Oliveira, eu até torci pelo Chandler, mas estou a torcer mais pelo Oliveira desta vez. Isto para dizer que o Michael Chandler tem uma imagem limpa e que realmente há atletas com uma excelente imagem e não são pessoas violentas, não são pessoas que andam em conflitos na rua. Claro que também há disso no MMA, como há em todos os outros desportos, porque isso vem não do desporto, mas da personalidade. E é engraçado ver que as marcas também já sabem isso, lá fora sabem, porque o UFC tem um investimento inacreditável e ao mesmo tempo já se começa a replicar noutras organizações, portanto vamos aos poucos caminhar para isso, e espero que aqui em Portugal também abra um bocadinho os olhos a
esse espírito que há noutros países. E para isso é muito importante coisas como o que tu fazes. Um podcast onde procuras dar voz também a estas coisas, a estes esportes e fazes chegar a mais pessoas este tipo de mensagem. Porque lá está, como tu disseste no início, alguém que faz alguma coisa pelo MMA, eu sou uma das pessoas, mas há muitas pessoas. O Fight Info, que nós já falámos, o Infra MMA do Gonçalo Formiga, enfim, várias questões, várias pessoas que ao longo destes últimos anos têm vindo a pegar nas rédeas também de promover o MMA, o desporto no geral, como tu fazes, o que eu dou-te os parabéns por isso e agradeço também. Muito obrigado. Luís, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Espero voltar a conversar porque ficámos com muita coisa por dizer, é sempre assim. Seguramente. E espero voltar a ver melhor dos sucessos para amanhã à noite, que vai ser uma gala inacreditável mesmo. Obrigadíssimo. E sucesso na academia e nos eventos. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima.